Ele não sabia que estava sendo gravado, não sabia que cada palavra, cada silêncio, cada hesitação iria parar na frente do Brasil inteiro, mas chegou. E o que ele disse, ou melhor, o que ele não conseguiu dizer, pode ter sido a confissão mais devastadora da história política recente. Porque quando uma jornalista fez a pergunta mais simples do mundo, ele simplesmente travou, congelou, ficou mudo, ao vivo. E nesse silêncio de 15 segundos, milhões de brasileiros entenderam tudo. Só que tem algo maior, algo que a polícia já sabe, algo que envolve um banco, uma empresa fantasma e o dinheiro do PCC, e você está prestes a descobrir. Vamos começar do início, ou melhor, do que a Polícia Federal já conseguiu rastrear. Um pedido chegou, formal, documentado, com nome, com valor, com destino cruzando fronteiras. É um pedido de prisão contra Flávio Bolsonaro. E não é baseado em suspeita, é baseado em provas materiais, transferências bancárias, mensagens, contratos. Quando a investigação chega nesse nível, o jogo muda de natureza. Não estamos mais diante de uma alegação, estamos diante de um processo em andamento. E esse processo pode redefinir completamente o cenário político brasileiro antes de 2026. Tudo começou com um encontro aparentemente inofensivo. Jair Bolsonaro foi assistir a um documentário sobre a própria vida na casa de um banqueiro. O filme se chama Dark Horse. Nada demais, certo? Só que as mensagens obtidas pelo Intercept Brasil contam outra história. Aquele encontro foi articulado nos bastidores, por Flávio Bolsonaro e por Mário Frias, secretário de Cultura na época. O objetivo? Agradar Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A pergunta que não quer calar é: por que um presidente precisaria agradar um banqueiro com um encontro secreto na casa dele? A resposta está no dinheiro. 134 milhões de reais. Esse era o contrato entre Vorcaro e a produção do filme. 62 milhões chegaram a ser transferidos, só que a produtora declarou oficialmente que nunca recebeu um centavo, nem R$1. Então, para onde foi o dinheiro? A Polícia Federal rastreou cada migalha. Saiu do Banco Master, entrou numa empresa chamada Entre Investimentos e Participações e foi parar num fundo de investimento no Texas, nos Estados Unidos, um fundo chamado Haven Gate. Sabe quem é o agente legal desse fundo? O advogado de Eduardo Bolsonaro. O dinheiro saiu do Brasil, cruzou o oceano e caiu exatamente na mão do homem que representa o filho de Bolsonaro na América. O mesmo filho que, lá de fora, pedia sanções econômicas contra o próprio Brasil. E é aqui que tudo muda, porque essa empresa, Entre Investimentos e Participações, não é uma empresa qualquer. A Polícia Federal já conhece ela muito bem, pela Operação Carbono Oculto. Sabe o que essa operação investiga? Lavagem de dinheiro do PCC e da máfia italiana. A mesma empresa que serviu de ponte entre o Banco Master e o fundo de Eduardo Bolsonaro foi usada pelo primeiro comando da capital e pela máfia para movimentar recursos ilícitos no Brasil e no exterior. Leia de novo. O dinheiro de investidores brasileiros passou pelo mesmo cano que lava dinheiro do crime organizado transnacional. Não é mais escândalo político, é segurança nacional. Agora volta comigo para aquele silêncio na Globo News. Flávio Bolsonaro foi ao ar tentar se explicar. A jornalista perguntou: por que você negou publicamente qualquer contato com o banqueiro? Ele respondeu: tinha um contrato de confidencialidade. Aí ela fez a pergunta que destruiu tudo: o senhor deve mais fidelidade ao Vorcaro ou ao eleitor? Silêncio. 15 segundos. Ele não respondeu. E depois, quando perguntaram sobre o dinheiro que foi parar no fundo do advogado do irmão, Flávio disse que não sabia os detalhes. Disse que contratou o advogado para fazer a gestão, mas não sabia o nome exato do fundo. O advogado do irmão, gerindo um fundo com dinheiro do banqueiro investigado. E Flávio não sabia de nada. Você acredita nisso? Só que existe um detalhe que poucos estão percebendo. O ministro do STF responsável por esse caso é André Mendonça, amigo de Flávio, indicado por Jair Bolsonaro. E até agora ele não tomou nenhuma ação concreta. Nenhuma busca e apreensão, nenhum bloqueio de bens. Compare com o que fizeram com Toffoli por uma transação comercial de anos atrás, sem relação direta com investigados. A pressão pela suspeição de Mendonça cresce a cada dia. Juristas, veículos de imprensa e organizações internacionais estão de olho. Porque se o processo travar agora, a mensagem enviada ao Brasil e ao mundo é uma só. Aqui, quem tem poder pode tudo. Agora, respira, porque o próximo nível dessa história atinge o bolso de gente que nunca votou em Bolsonaro. O Banco Master captou bilhões de reais de investidores comuns.
Aposentados, servidores públicos do Rio de Janeiro, de Cajamar, do Pará, pessoas que aplicaram a poupança de uma vida em CDBs e fundos que prometiam rendimento acima do mercado. Quando o rombo veio à tona, o Fundo Garantidor de Crédito teve que cobrir as perdas. E quem financia o FGC? Bancos públicos, sustentados pelo contribuinte, por você. Parte do dinheiro usado para tapar o buraco do Banco Master saiu do seu bolso, do trabalhador que nunca teve relação nenhuma com esse esquema. E se as investigações confirmarem que recursos do banco foram desviados para financiar um filme superfaturado e uma pré-campanha presidencial, o estrago é imenso. O sistema bancário perde credibilidade, o custo do crédito sobe, o pequeno empresário paga mais juros, seu financiamento fica mais caro e a soberania financeira do Brasil é comprometida por dentro. Tudo por causa de uma engrenagem que começou no encontro secreto na casa de um banqueiro. Diante de tudo isso, dois cenários se abrem com clareza. Primeiro, a Polícia Federal avança, o pedido de prisão de Flávio é acolhido, André Mendonça se vê sem condições de continuar blindando a família, Flávio enfrenta um processo criminal em pleno ano eleitoral, sua candidatura à presidência não sobrevive, o bolsonarismo entra em sua maior crise orgânica desde 8 de janeiro. Segundo cenário, o processo trava, seja por uma decisão de Mendonça, seja por uma manobra política que transforme a CPI do Banco Master num instrumento de proteção, o pedido de prisão fica no papel, a sensação de impunidade volta e com ela a descrença nas instituições e a certeza de que as regras valem de forma diferente para quem tem poder. E tem mais, Eduardo Bolsonaro está a menos de 2 semanas do início do seu julgamento por coação no curso do processo. Uma condenação de 10 anos o torna inelegível, retira do tabuleiro o único filho com mobilidade política internacional. O cerco não é só sobre Flávio, é sobre a família inteira, simultaneamente em múltiplas frentes. Isso nunca aconteceu antes. As provas existem, as transferências foram rastreadas, a confissão involuntária está gravada, a empresa intermediária está sob investigação por lavagem de dinheiro do PCC e da máfia italiana. Tudo se encaixa de um jeito que raramente acontece num escândalo político brasileiro. Mas o Brasil já viu esse tipo de encaixe antes? E já viu o processo travar? A diferença agora é a simultaneidade. Múltiplas frentes abertas ao mesmo tempo, sobre membros diferentes da mesma família, em instâncias diferentes, com base em fontes diferentes. Não é um processo isolado que pode ser contido. É uma rede que está sendo puxada por vários pontos ao mesmo tempo. A pergunta que fica no ar é simples e brutal. Você acredita que Flávio Bolsonaro será preso antes das eleições de 2026 ou o processo vai travar mais uma vez? Eu quero saber a sua opinião, lá embaixo nos comentários, porque esse debate, vindo de quem acompanha de perto, do norte ao sul do Brasil, vale mais do que qualquer análise isolada. Se inscreva no canal para receber atualizações de última hora e deixe seu like nesse vídeo para ajudar a causa do povo. Até a próxima!